Gente, o título da mensagem de hoje é o seguinte: a jornada do milagre. Quantos aqui precisam de um milagre? Quantos aqui precisam de uma resposta da parte de Deus? Deixa eu falar algo a você. Você está num culto que é quarta profética. Existe algo profético a ser liberado para você aqui. Amém ou não amém? 2 ou 3 pessoas aqui já pegaram. Eu vou repetir. Existe algo profético da parte de Deus a ser liberado a você, que nesta noite resolveu sair da sua casa, abrir o seu coração e falar assim: Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma intervenção sua. Amém? Marcos capítulo 8, verso 22 diz o seguinte: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego. Repete comigo, igreja: um cego. E pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus, repete comigo, então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido, a distinguir tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa. Enfim, tem umas recomendações de Jesus ali. Aqui nós temos a jornada do milagre de um homem. A Bíblia está relatando um homem que era cego, não via, não conseguia enxergar, precisava de um milagre, precisava de uma intervenção, precisava de uma resposta. Talvez você entrou por aquela porta dessa forma. Você precisa de uma resposta. Talvez você entrou por aquela porta precisando de um milagre. Talvez você entrou por aquela porta precisando de uma intervenção da parte de Deus. Talvez você está aí me assistindo da sua casa precisando de uma intervenção da parte de Deus, precisando de um milagre. Veja que tem um cenário aqui que nós precisamos ficar atentos. Aquele homem, ele era dependente. Repete comigo: aquele homem era dependente. Ele precisava de pessoas para guiar. Nos dias de hoje, você percebe que as calçadas existem leis que tem como regra fazer com que o paver tenha ali uma fileira de pavers na calçada, que tenha aquele gominho que sobressai. Por quê? Porque quando alguém que não tem visão está andando, consegue perceber aonde está. Eu não sei se você já percebeu, mas quando a calçada está chegando perto de cruzamento, ali tem um quadrado. Por quê? Porque é um sinal para a pessoa que não tem visão, que é o lugar de parada. Dali para frente, ela precisa decidir o que ela vai fazer. Hoje nós temos mecanismos para facilitar pessoas que não têm a visão plena. Tem ali bengala, tem todo um aparato, tem todo um mecanismo, tanto tecnológico, para facilitar a vida dessas pessoas. Mas na época não era assim. Na época não existia o braille. Na época não existia pessoas narrando o que a outra ia fazer. Na época não tinha paver preparado para esse tipo de pessoa. Na época tinha amigos. Na época tinha família para guiar. Na época tinha pessoas que guiavam alguém que amava, se tivesse essa enfermidade. Então aquele homem chega até Jesus porque ele tinha pessoas que levaram ele até Jesus. Aquele homem chega até Jesus porque alguns amigos, talvez familiares, algumas pessoas que amavam ele, levaram ele até Jesus, porque ele era dependente. Ele não conseguia simplesmente escolher e ir fazer. Ele dependia da vontade de outras pessoas. Veja, talvez você entrou aqui pelo convite de alguém. Talvez alguém te trouxe até aqui. Preste atenção. Talvez alguém te trouxe até esse culto. Pelas suas forças você não conseguiria vir. Pelas suas forças você não conseguiria escolher estar na igreja. Mas alguém te pegou pela mão,
falou assim: hoje, quarta-feira, você vai comigo na igreja. Aí você falou assim: tá bom, eu vou lá, eu estou precisando mesmo. Aí você está aqui sentado agora. Agora, meu irmão e minha irmã, preste atenção aqui, porque Jesus chega até aquele homem. Jesus chega até aquele homem e toca aquele homem. O toque é o indício do milagre. O toque de Jesus naquele homem significa assim: ei, peraí, eu cheguei. Ei, Mateus, você chegou aqui com os amigos? Ei, fulano, você chegou aqui sem ver, os teus amigos carregaram você até aqui, mas agora eu estou com você. Agora eu estou contigo. O toque de Jesus é o pontapé para que o milagre seja alcançado. Ei, Ageu, tem pessoas aqui que na hora do louvor estavam sendo tocadas por algo que elas não conseguem explicar. Tem pessoas que entraram aqui e são tocadas de uma maneira que elas não conseguem segurar as lágrimas dentro de si. Você não consegue explicar. É Deus tocando você e falando assim: ei, filho, eu tô aqui, o milagre vai acontecer. Você chegou aqui dependendo de pessoas para estar, mas você sai daqui dependendo daquilo que eu tenho liberado para você. Você chega de uma forma, mas sai de uma forma totalmente diferente. Jesus te toca e Ele conhece os anseios do seu coração. Jesus te toca e Ele conhece aquilo que tem ocupado a aflição dos seus sentimentos. Talvez até mesmo você está aqui de corpo presente, mas a sua cabeça está lá fora. Por quê? Porque não consegue descansar. Agora Jesus está falando assim: ei, para de ser dependente naquilo que os seus olhos veem. Para de ser dependente naquilo que os seus ouvidos estão escutando aqui nessa terra e começa a ser dependente para aquilo que talvez até então você era cego. Eu tenho um plano para a sua vida. Eu tenho algo planejado para você. Tem muita gente vendo material, mas cego para o espiritual. Tem muita gente pautando a sua vida naquilo que consegue pegar materialmente e esquecendo que tudo parte do céu para a terra. No céu existe um decreto da parte de Deus para você. Na terra está falando que não dá, mas no céu está dizendo que tem milagre. Na terra está falando que a porta está fechada, mas o céu está falando assim: ei, marcha porque o mar vai abrir. Na terra está falando que não tem como, mas no céu está falando assim: ei, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Levanta e anda, vai, tem um plano, tem um projeto, tem uma ideia. A terra fala que não tem como, mas o céu fala que tem um milagre para você. Tem milagre para você. Tem alguém para pegar essa palavra? Tem alguém para receber essa palavra? Jesus toca ele. Repete comigo: Jesus toca ele. Agora olha que interessante, porque a partir do momento que Jesus toca ele, ele pega aquele homem pela mão. Então as mãos dele chegaram, porque amigos, pessoas que amavam ele, o levaram até ali. Mas a partir daquele momento, Jesus deixa os amigos para o lado e dá as mãos para ele. Você entrou, talvez com as suas mãos ocupadas por algo, mas Jesus troca aquilo que é a sua confiança, aquilo que é a sua dependência, por aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Eu imagino que Jesus fala assim: não, peraí, que aquilo que eu tenho que fazer, eu preciso tirar esse homem daqui. Peraí, que aquilo que eu tenho para a vida desse homem, eu preciso tirar ele desse contexto. Vem cá, vem comigo. Tem gente que Jesus está pegando pela mão nessa noite. Tem gente que Jesus está falando assim: ei, dá a mão para mim, confia em mim, troca a tua segurança pela minha palavra, troca o seu plano pelo meu plano. Jesus pega aquele homem pela mão e tira ele do contexto da onde ele estava. Pastor, por que Jesus tira ele do contexto de onde estava? Porque tem muita gente que não está preparado para o milagre. Tem muita gente na sua vida que não está preparado para ver aquilo que Deus vai fazer. Por isso que tem gente que fica no caminho. Por isso que Deus, quando quer fazer algo grande na vida de muita gente, Ele muda a geografia. Foi assim com José.
Deus muda a geografia. Foi assim com Davi, Deus muda a geografia. Foi até mesmo com o próprio Jesus, Ele muda a geografia. Por quê? Porque tem muita gente que te conhece antes de você ter promessa, antes de você conhecer a realidade da promessa da parte de Deus, que vai tentar te parar. Você está tentando avançar e as pessoas estão falando assim: mas você não sabe falar, você não tem dinheiro, você não tem relacionamento. Quem é você? E você está olhando para o milagre, você está olhando para a resposta, você está olhando para a provisão, e tem muita gente tentando parar. Por isso que Jesus tira aquele homem daquele contexto, porque tem gente que não sabe lidar com milagre. Jesus também chega na casa de Jairo, onde a filha dele estava diante dos olhos humanos morta. E quando ele chega naquele cenário, quando ele fala que a menina não estava morta, mas estava enferma, todo mundo começa a fazer o quê? Dar risada. Jesus chega naquele cenário, fala assim: não, ela não está morta não, está descansando. Todo mundo começa a dar risada. Então o que Jesus faz? Sai daí todo mundo. Sai daí todo mundo. E Jesus entra, o milagre acontece. Não fica correndo atrás de gente que Deus está tirando não. Não fica correndo atrás de gente que Deus está mandando você abrir mão de relacionamento. Mas pastor, Jesus não desistiu de ninguém. Pois é, Jesus, não você. Tem muita gente que ao invés de te levar para a promessa, está te levando para o caminho de atrasar aquilo que Deus tem feito para você. Tem muita gente que não está te promovendo a viver aquilo que Deus tem para a sua vida. E você acha que é pessoas que Deus quer que você tenha do seu lado. Tudo aquilo que não te aproxima de Deus, meu irmão e minha irmã, não é de Deus. Tudo aquilo que não te leva para perto de Deus, não é de Deus. Ah, mas eu gosto, ah, mas eu amo, ah, mas é legal, ah, mas é gostoso. Não te leva para Deus, não é de Deus. Simples assim. Deus tira aquele homem do contexto. Aquele homem chega dependente dos amigos. Aquele homem chega dependente da vontade dos outros. Jesus toca aquele homem, pega ele pelas mãos. Então agora as mãos dele não estão mais na dependência de amigos. As mãos dele, a vida dele está na dependência de Jesus. Ele não depende mais dos amigos. Ele depende da vontade de Jesus. É assim que acontece na minha e na sua vida. Começa a depender de Jesus. Começa a depender de Jesus, e a partir disso você começa a ter uma possibilidade de viver algo que você nunca viveu antes. Olha que incrível isso, porque Jesus tira ele do contexto, tira ele da onde ele estava. Jesus coloca as mãos sobre ele e pede se ele estava vendo algo. E ele fala assim: não, eu vejo pessoas, mas essas pessoas são como árvores. É como essa neblina que está aqui hoje, em 1 grau 10 vezes maior, talvez. Ele abre os olhos, e agora, diferente de antes, que talvez só via escuridão, agora aquele homem vê vultos. Agora aquele homem vê algo se mexendo. Agora ele vê, ele tá percebendo que algo mudou. Você trocou a sua dependência por Jesus. Você começou uma vida de relacionamento com Jesus. Você percebeu aquilo que Jesus pode fazer na sua vida. Amém ou não amém, igreja? Você percebeu que Deus é um Deus de milagres. Amém ou não amém, igreja? Você percebeu que Deus é um Deus de respostas. Amém? Você percebeu que o Evangelho no seu coração tem gerado uma transformação. Agora, Jesus não transforma pela metade, Jesus transforma por inteiro. Então aquele homem, ele fala assim: olha, eu estou vendo, mas para Jesus não era 100%. Para aquele homem não era 100%. O padrão de vista não era 100%, porque o milagre Deus entrega 100%, não é pela metade. A resposta que Deus tem para a sua vida não é pela metade, é 100%. Por isso, às vezes, sabe o que o diabo tenta fazer? Tenta colocar algo que parece, mas não é. É 50% parecido com a promessa, mas não é 100%. É 90% parecido com aquilo que Deus tinha planejado para mim, mas não é 100%. O
milagre é 100%. Aquilo que Jesus tem para a sua vida é 100% bom, perfeito e agradável, e 100% te levando àquilo que Ele tem para você, 100% para que o nome dEle seja honrado e glorificado, 100% seja para que toda honra, todo louvor e toda glória seja para Ele. Quando isso é invertido, você acha que é para Ele, mas não é. Você acha que é Ele entregando o milagre, mas não é. É o diabo tentando gerar uma distração para que ali na frente você reconheça e tenha perdido tempo. Mas eu declaro sobre a sua vida: você não vai perder tempo com distração enviada pelo diabo. Você não vai perder tempo com aquilo que o diabo tem tentado fazer, tem tentado falar que é. Mas o Senhor te revela essa noite tudo aquilo que é rota alternativa, porque Deus não tem rota alternativa, Ele tem o caminho, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Todo joelho se dobrará, toda a língua confessará. Ei, igreja, você não precisa ajudar Deus, não. Você não precisa dar um jeitinho brasileiro para que a promessa se realize. Sabe o que você precisa? Ter um coração totalmente dependente daquele que é o Alfa, o Ômega, Jeová Rafá, aquele que é a nossa bandeira. Você não precisa dar jeitinho para que a sua promessa chegue. Você precisa dar um coração 100% entregue a Ele. Pastor, mas é assim, mas Ele vai mudar. Meu irmão, pastor, é isso, mas ali na frente a gente vai acertar esses princípios que hoje estão sendo quebrados. Pastor, é só por um tempo que eu vou ficar fora da igreja, depois eu volto. Não, é ali na frente a gente resolve. Deus é um Deus de milagres. Ele não precisa do seu jeitinho. Ele não precisa. Agora, pastor, o que eu tenho que fazer? Ser dependente, confiar. Aquele homem sai de casa dependente de homens, mas ele volta para casa testemunhando um milagre, porque em algum momento daquela caminhada a dependência dele trocou por alguém que poderia mudar o destino dele. Para de ficar dependente com quem não tem poder de mudar o seu destino. Para de ficar dependente com palavras que não tem poder de gerar vida e vida em abundância. Para de ficar dependente com palavras que não tem poder de te colocar numa vida eterna. Eu estou aqui para declarar que a partir de hoje você entende que o seu milagre está em uma atitude de depender de Jesus acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. Jesus já tem te tocado, o Espírito Santo já tem te tocado ao longo da caminhada. Em algum momento, se não foi hoje, em algum momento o Espírito Santo já entrou nesse coraçãozinho e já tem falado assim: ei filho, ei filha, você é minha, você é meu. Não adianta, eu tenho estabelecido em você a marca da promessa. Só que ao longo do caminho você tenta dar um jeitinho, e Ele vem e fala de novo, quarta-feira, na quarta profética: ei, para de dar jeitinho, você é meu, você é minha. Não tem pra onde escapar, não tem pra onde fugir. Mas pastor, eu não sei o que fazer. Dependa daquele que ao terceiro dia ressuscitou. Dependa daquele que tem os seus dias escritos na palma das suas mãos e que tem informação privilegiada acerca daquilo que hoje ocupa o seu coração. Eu não sei que decisão tomar, pois é, Deus sabe. Eu não sei se meu relacionamento é de Deus, pois é, Deus, Ele sabe. Eu não sei se essa empresa aqui, esse negócio que Deus colocou nas minhas mãos é Ele. Peça para Ele. Ah, mas segundo o meu padrão, segundo o seu padrão, qual que é o padrão do céu para isso? Qual que é o padrão do céu para a sua vida? A partir do momento que o padrão do céu é estabelecido, até quem não enxergava, volta a ver. Até o paralítico que estava há 38 anos esperando um milagre, Jesus entra num ambiente que diante dos homens era totalmente improvável, porque estava ali só enfermo, só pessoas precisando de respostas, só pessoas
esperando um milagre, só pessoas esperando a intervenção de algo sobrenatural, só pessoas que já não tinham família. Então Jesus entra naquele lugar, toca aquele homem e fala assim: ei, levanta e anda. Hoje, não é amanhã não, é hoje. Deus tem uma resposta ao seu coração. Hoje Deus tem algo para você. Quando Jesus entra naquele tanque, Ele olha para aquele homem e Ele faz uma pergunta: quer ser curado? Qual é a pergunta que Ele fez, igreja? O que aquele homem responde para Jesus? Estou aqui há 38 anos. Jesus está pedindo se ele quer ser curado. Jesus está pedindo se ele quer a resposta que ele estava esperando. E ele olha para Jesus e fala assim: eu estou aqui há 38 anos. Ele não tinha entendido quem estava diante dele. Ele não tinha entendido que não era tempo de desculpas, mas era tempo de resposta. Deus fala com o seu coração acerca de decisões que você precisa tomar, para que a sua dependência esteja 100% nele. Não é tempo de desculpa, é tempo de resposta. Jesus não está preocupado com as nossas desculpas, porque Ele olha para aquele homem e fala assim: ei, levanta e anda. Para de falar abobrinha aí, cara. Levanta e anda. Jesus não quer saber acerca das suas respostas, das suas desculpas. Ele quer saber das suas respostas. Tem muita gente que Jesus está batendo a porta do coração, está falando assim: não, mas eu já fiz, não, mas eu já fui, não, mas eu estou me cuidando, não, mas... Para de dar desculpas. Para. Dê respostas. Que resposta, pastor, que eu tenho que dar? Um coração totalmente dependente daquele que está à porta batendo e pedindo para habitar no seu coração. Se coloque de pé no seu lugar. Se você pode, feche seus olhos e comece a declarar que você quer mais de Deus. Coloca diante do Senhor o seu coração. Coloca diante do Senhor a sua vida. Qual é a área que você precisa de uma intervenção dEle? Você precisa de um milagre? Você precisa de uma resposta da parte de Deus? Coloca diante dEle. Coloca diante do Senhor. Troque a sua dependência. Talvez até aqui você tenha pautado a sua vida por aquilo que você sabe, mas é chegado o tempo de você entregar o controle para aquele que sabe e tem conhecimento de todos os seus dias no detalhe. Você precisa de uma resposta da parte do Senhor? Fale com Deus. O Senhor tem te chamado para tomar decisões. Pare de dar desculpas a Ele. Senhor, nós declaramos que a nossa dependência ela está em Ti. Senhor, nós declaramos que o Senhor é nome sobre todo nome.
Ó Deus, e como o Senhor fez com aquele cego, ó Deus, pegou pela mão, tocou, liberou uma palavra. Eu creio que nesta noite o Senhor está pegando pessoas pela mão. Eu creio que nessa noite o Senhor está liberando a corações aqui, que a dependência não está num diagnóstico dos homens, mas está em uma palavra do Senhor. Ó Deus, eu creio que nessa noite o Senhor está ressignificando muitas prioridades, muitos padrões, porque um dia o Senhor entrou em um coração e está ali. Por isso nós declaramos que o Senhor tem liberdade, ó Deus, em cada coração que aqui está. Nós declaramos, ó Deus, que não é mais um culto, não é mais um momento da nossa agenda, mas é algo profético, onde está sendo alinhado o céu com a terra. A frequência, a forma de viver está sendo transformada. O padrão está sendo transformado. Eu declaro, Deus, em nome de Jesus, que haja milagres, que haja transformação, que haja cura, que haja revelação de sonhos, de projetos. Ó Deus, que haja uma revelação daquilo que o Senhor tem para esta próxima estação na vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém e